escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus alunos da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú. Como nós fazemos sempre antes da aula, nós temos uma pequena meditação da Bíblia, que a gente chama de abertura da Escola Dominical, quando a gente espera alguns atrasados chegarem e assim a gente vai se arregimentando, se ajuntando e a gente divide em classes da Escola Dominical. Lembra que eu estou falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. A carta do Paulo aos Efésios, eu estou exatamente no capítulo 2. Vocês se lembram que eu falei domingo passado de manhã? Assim já não sois estrangeiros. Lembra que eu falei como é complicado ser estrangeiro num país de fora? Lembra que contei a minha experiência de viver no meio de estrangeiros? Assim já não sois estrangeiros, nem peregrinos. Notem, ele está fazendo uma referência de peregrinação à cultura judaica. Lembra que os judeus peregrinaram 40 anos no deserto até chegar à terra de Canaã? Lembra que eles não tinham nada fixo? A casa em que eles paravam à noite eram cabanas de couro. Lembram? Lembram do tabernáculo? O tabernáculo era uma igreja que eles tinham, que toda vez levantaram uma igreja de tipo de couro, com várias cortinas, uma coisa bem provisória, bem precária. Eles eram peregrinos. Eles andaram durante 40 anos como peregrinos e chegaram em Canaã e constituíram-se ali como família, como um povo, como uma nação, com todos os problemas que vocês sabem, na história dos juízes, na história dos reis, e vocês sabem disso. Mas eles agora tinham um lugar, tinham uma terra em que podiam construir as suas casas, plantar as suas vinhas, garimpar o seu ouro, o seu cobre, o betume. Era uma terra muito rica para eles, judeus, que andaram do Egito em demanda a Canaã. Paulo dizia então no capítulo 2 de Efésios, carta sobre a igreja, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Lembra que eu falei isso? Sois da família de Deus. Olha o que ele diz mais: edificados, construídos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Notem, de uma situação de peregrinos, de uma situação de estrangeiros, sabe que nós nos tornamos num edifício espiritual, numa igreja espiritual. Claro que Paulo está fazendo uma alusão aqui ao templo de Salomão, agora reconstruído, o reelaborado por outros reis, por Herodes, que fez uma restauração naquele templo. Ele reformou aquele templo, mas Paulo está fazendo uma alusão ao grande templo de Salomão. Se vocês lerem no livro de Reis e Crônicas, como aquele templo foi construído, detalhes, até detalhes, por exemplo, ramos de uva em ouro colocados lá dentro, uma coisa extraordinária, uma coisa feita com muito amor, uma arquitetura profunda de um grande sábio, Salomão, instruído pelo seu Deus. Foi assim que Salomão edificou o grande templo do Senhor. Paulo está dizendo, notem bem vocês gentios, os judeus se arvoravam de ter um grande templo, mas vocês são templo, edificados pelo Senhor. Não um templo físico,
que nos anos 70 o imperador Tito destruiu aquele templo. Ficou aquela muralha que a gente vê até hoje. Tito acabou com aquele templo de Jerusalém. Mas Paulo estava dizendo, vocês são edificados por Deus. Casa, sinagoga, igreja, templo espiritual. Olha que valor que Deus deu ao gentio. Não só o chamou, mas está fazendo um lugar, um templo. Sabe para que ele está fazendo aquele templo? Para ele mesmo, o Deus eterno, morar pelo seu Espírito. Pastor, que coisa maluca é essa? Ele está fazendo um templo espiritual para ele mesmo morar. Mas como ele faz esse templo, pastor? Chamando os eleitos pedra por pedra. São os crentes que são as pedras que constroem o templo. E a argamassa que une essas pedras é o amor de Deus em nós e através de nós. Extraordinário, não é? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vocês são pedras. Sobre o que vocês estão construindo? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Como é que essas pedras são chamadas para se ajuntarem? Apóstolos e profetas. Por que ele não coloca profeta e apóstolo, sendo que profeta veio primeiro? Não. Esse profeta que ele se refere aqui não é o profeta do Antigo Testamento. É o profeta do Novo Testamento. Aquele de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. O que profetiza, exorta, edifica e consola. Esse é o profeta. Então Paulo estava dizendo que nós somos edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas. O que apóstolos? Ele não está falando dos 12 aqui. Ele está falando de um dom que ele diz no capítulo 12 do apostolado. Não são esses apóstolos que se autonomeiam semideuses. Não, dom do apostolado. Por exemplo, há pessoas que têm dom do apostolado. O que é? É raríssimo, tá? O que é o dom do apostolado? É aquele cristão, aquele crente, que ele pode entrar, ele tem penetração em qualquer igreja. Em qualquer igreja. Vou dar um exemplo antigo e um exemplo atual. Vocês se lembram do Billy Graham? Ele pregava na Rússia, pregava em Roma, pregava no Brasil. Ele tinha acesso em qualquer lugar do mundo. Sabe por quê? Por causa da visão apostolar. O apóstolo é aquele homem de Deus ou aquela mulher de Deus que atinge qualquer lugar. Ele tem uma visão super e penetra tranquilamente por chamado de Deus, por vocação de Deus em qualquer lugar. Bom, dei o exemplo de um apóstolo passado. Vou dar um exemplo de um apóstolo presente. Pastor Hernandes Dias Lopes, meu querido amigo. Notem que ele prega, entre aspas, em qualquer lugar. Vocês acham que uma igreja metodista, sei lá o quê, ou pentecostal, assembleia, vai me convidar? Não é que eu pregue diferente, é que eu não tenho esse dom apostolar. Não é essas pessoas que se intitulam apóstolo. Aquelas pessoas que Deus chama para esse tipo de supervisor, monitor. Ele tem esse poder do Espírito para falar em qualquer lugar onde se reúnem cristãos. O pastor Hernandes é assim. Ele é um apóstolo que a gente tem. E nem por isso ele tem essa supremacia, não, ele é um apóstolo. Ele é um chamado para fazer isso. Então, nós somos edificados por esses homens que pregam o Evangelho, que nos atingiram de algum modo. Eles que fundamentam a nossa fé. Então, ele se diz apóstolos, agora sim, profetas. Profeta é aquele que exorta, edifica e consola. O profeta não tem aquela ascensão que o apóstolo tem. Mas na igreja local, ele edifica, exorta e consola. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14 que nem todos foram chamados para apóstolos, nem todos para profetas, nem todos para evangelistas, nem todos para mestres.
A minha vocação é outra. Eu não tenho uma vocação apostolar. Eu sou um profeta no sentido do Novo Testamento. Exorto, edifico e consolo. Há um outro pastor que veio para cá, o reverendo Sérgio, que era um mestre. E que mestre! Esse dom eu não tenho. Então cada um tem os seus dons. Deus chama pessoas para construir a igreja de Cristo. Mas o fundamento da igreja são os apóstolos e profetas. O maior dom do Novo Testamento é o dom apostólico. Raríssimo. Depois os profetas, depois os mestres, depois os evangelistas, e depois aqueles que têm operação de milagres, que têm dons de contribuir, que têm visões espirituais. Aí vem todos os irmãos maravilhosos, mas eles têm um certo grau de importância. E o dom de língua, diz Paulo, é o último, é o menos importante. Aquilo que os coríntios davam mais importância, para Paulo e para a Bíblia, é o menos importante. Então, estamos edificando a igreja. E somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Mas em nome de quem esses apóstolos falam? Em nome de quem esses profetas falam? Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quando a gente vai fazer antigamente nas casas antigas, eles achavam uma pedra natural. Cavavam e achavam uma pedra angular de base sobre a qual eles construíam suas casas. Esta sapata, que os engenheiros falam, esta sapata, essa pedra angular é Cristo. Então, tem Cristo, apóstolos e profetas e a igreja. Assim é que a igreja vai sendo construída, edifício de Deus, sinagoga de Deus, igreja de Deus, templo de Deus. Olha o que fala. Edificados, versículo 20 do capítulo 2. Edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, lembre que eu falei agora, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra não é um homem, a pedra não é um líder, a pedra não é um teólogo, a pedra não é o Papa. A pedra é Cristo. A pedra não é Pedro. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não sobreviverão contra ela. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 16 sobre a pedra, Pedro era a pedra, mas o edifício era aquilo que Pedro havia falado. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A pedra é o testemunho de Pedro, e tu és Pedro, isto é, tu és um torrão, um Cefas. Quando Jesus diz tu és Pedro, ele diz tu és um torrão. E sobre essa pedra, uma sapata, edificarei a minha igreja. Tu és a pedra, eu sou o edifício. Qual é o edifício? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esse fundamento que Pedro mesmo diz na sua primeira carta, capítulo 2. Nós somos pedras vivas, ele, Cristo, é a pedra angular. Fantástico. Edificado sobre fundamentos de apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, alguns edificam, mas veja sobre que fundamento vocês estão edificando. Se o fundamento é Cristo, vai permanecer. Se o fundamento não é Cristo, vai cair. Porque Cristo é a pedra, como diz os antigos hinos protestantes, Cristo é a rocha dos séculos. Não é? Então é sobre essa pedra é que a igreja está sendo edificada. Cada um eleito é uma pedra viva que o Espírito coloca ali, sendo unido pela argamassa, que é o amor. Lindo, não é? Edificado sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo ele mesmo a pedra angular, no qual, pedra angular, todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Legal, né? Que Deus abençoe. Você tem uma aula excelente e amanhã, domingo que vem, a gente volta a falar sobre esse texto extraordinário. Bacana. Boa aula, professor. Boa aula, aluno. Vamos discutir, vamos aproveitar que a nossa igreja está viva, está ativa, trabalhando, né? Se dando, se entregando à comunidade, orando uns pelos outros. Nós estamos ligadões, né? E eu tenho falado com vocês diariamente através daquelas mini mensagens.
Tem sido muito bacana. Pai, obrigado porque somos um edifício. Estamos sobre uma rocha, que a história, o tempo, o mal, o maligno, nem as bombas atômicas podem destruir a rocha dos séculos que é Cristo. Que os nossos pés estejam bem firmados e estejamos prontos para crescermos um edifício em amor para a glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja, oramos. Amém. Deus abençoe. Domingo que vem a gente volta. Um abraço.